Você pode se assentar. Há 3 anos atrás eu estive aqui com vocês neste encontro tão especial. E eu acredito que quase que único. Eu não conheço nenhum outro conselho de pastores que se encontra para agradecer de uma maneira tão linda durante o ano em curso e também gerar já em fé o ano seguinte, fazendo isso com uma celebração tão inclusiva, com tantos irmãos e irmãs de tantas igrejas e celebrando a ceia do Senhor. Então, quando a gente faz algo diferente para o Senhor, a gente atrai um favor especial. Então, eu acredito que a igreja do Senhor Jesus, reunida aqui em Ribeirão Preto, está atraindo a atenção do Senhor e trazendo um favor do céu de maneira especial sobre cada igreja aqui representada. Amém? Você crê nisso? Um abraço especial ao presidente, o pastor Ricardo, a sua esposa Cássia. Deus abençoe a vida de vocês. E assim, cada pastor e cada pastora que representam através deste casal pastoral, toda a família pastoral aqui deste conselho. Deus abençoe vocês. Isso é uma simpatia, Ricardo. Obrigado por repartir a mesa hoje junto com o Paulo. Danilo e Mônica, obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos e vocês tão generosos serem os anfitriões, cedendo o espaço aqui para a igreja do Senhor Jesus estar aqui reunida nesta noite. Você pode celebrar aqui a comunidade mais uma vez em gratidão? Deus seja louvado por isso. Coisa boa. Juntos somos melhores. Trago um abraço lá do pastor Anselmo, presidente do conselho lá da nossa cidade. No mês passado eu estava justamente pregando no conselho lá da minha cidade. E é muito bom a gente estar juntos. E no mês que vem agora, o jantar de encerramento do conselho nosso vai ser lá na nossa igreja. Lá nós temos um jantar no final do ano. Um abraço também do pastor Edson Rebuchini, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos aqui do estado de São Paulo. E quem estiver lá pela capital na quarta-feira, eu vou estar pregando no conselho nessa próxima quarta-feira, depois de amanhã, lá na Bíblica da Paz. Então, se tem alguém aí assistindo, ou você puder indicar um pastor lá da capital, vai ser uma alegria estarmos juntos lá também. Eu trouxe só um livro, eu escrevi alguns livros, mas esse aqui é o último deles e mais especial. É um livro que fala sobre algo tão lindo, que é a Igreja do Senhor Jesus. Eu tenho 26 anos que eu sou pastor e 22 eu estou na mesma igreja. Cheguei em São José, a realidade era muito diferente, era uma igreja muito fechada, muito voltada para dentro e tinha 600 membros, à época a primeira igreja batista da cidade. Mas Deus foi muito generoso, muito amoroso, abriu as comportas do céu, nos mostrou o que fazer, como fazer, e aí foi uma série de histórias de fé, e ao longo deste tempo a igreja partiu de 620 membros para 17 mil membros na cidade e mais cerca de 5 mil membros nas igrejas que a gente está plantando. Em São José a gente tem 8 unidades, o Campus Colina e mais 7, e Deus tem me falado muito ao coração sobre uma igreja família. A igreja, ela precisa se lembrar que ela não é uma instituição. Ela tem uma instituição como meio, mas não como um fim em si mesmo. E Deus me deu esse livro, são 400 páginas, 17 capítulos. O Danilo é um dos que me dá o carinho de dar o endosso aqui. E esse livro fala desta igreja família, que deve ser profética, deve ser pastoral e deve ser apostólica. Cerca de 50 pastores e líderes do Brasil endossam esse livro, e eu acredito que esse livro pode ajudar você. Eu não sei quanto que tem ali, mas eu trouxe poucos, mas se você não tiver aqui, depois você pode adquirir. 17 capítulos que vai fazendo analogia das partes de uma casa
para a construção de uma igreja. O alicerce, as paredes, a cobertura, as aberturas, janelas e portas, e a igreja como uma família espiritual. O conceito de família não vem da minha cabeça, do Danilo, do Paulo, vem de Deus. Deus se apresenta como Pai. E como Pai, Ele estabelece a paternidade espiritual. Nós não vamos construir uma igreja saudável sendo órfãos. Nós vamos construir uma igreja saudável sendo filhos. E Deus é Pai e Ele estabelece uma família na terra. E Ele levanta um pai espiritual na terra para trazer um modelo. Ele levanta Abraão. E Abraão se torna um pai espiritual que é lembrado por toda a descendência até os dias de hoje. O pai na fé dos judeus e dos cristãos, mostrando que temos um pai no céu, que é o Pai Todo-Poderoso, mas também temos a figura de paternidade espiritual aqui na terra. E deixa eu te dizer uma coisa, não vou pregar sobre isso, mas introduzindo aqui, porque é um assunto muito importante, porque a igreja em Ribeirão Preto não será saudável com frequentadores, com só membros, com religiosos, mas ela será saudável à medida em que ela for uma família espiritual, independente do tamanho, do nome da denominação e do nome da igreja local, uma igreja que tem um pai no céu e uma família na terra. E se um dia alguém disser para você, mas Jesus disse lá em Mateus 23, a ninguém chamais de pai. Sim, está escrito lá. Mas você sabe o que significa no original? Ninguém? É ninguém. Quem é que chama o seu pai biológico de pai? Acho que sim, você chama o seu pai de pai. Mas Jesus disse que você não deve chamar ninguém de pai. Então aqui todos somos transgressores ao mandamento de Jesus? Não. Jesus ali fala aos fariseus que se colocam no lugar apenas daqueles que mandam, mas não dos que servem. Dos que querem ser religiosos, mas não filhos. Então ele disse, se você tem um comportamento de chefe, mas você não serve para ser chefe. Se você tem comportamento de pai, mas você não serve, não entendeu o que é ser pai. Se você é mestre, mas não sabe o que é servir, você não entendeu o que é ser professor. Então, não devemos chamar ninguém de mestre, de chefe e de pai, que não entendeu o espírito principal desses títulos, que é servir. Por isso que Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele não disse? Amo. Pedro, tu me amas? Então sirva. Por quê? Você não pode amar sem servir. Então, querido, Abraão, o pai na fé, nos ensinou que temos um pai lá no céu, mas aqui na terra nós temos pai biológico e nós podemos e devemos desenvolver paternidade espiritual. Nós precisamos de políticos no Brasil que tenham uma visão de paternidade, não de paternalismo. Nós precisamos de empresários neste país que olhem a sua empresa e vejam os seus funcionários e eles têm uma visão de paternidade na sua empresa. Nós precisamos de pastores que olhem o seu rebanho e veem como filhos e filhas e amem, não com paternalismo, mas filhos que vão crescer, vão ser discipulados, empoderados e enviados. Se vão morar na mesma casa ou não, se vão morar na mesma cidade ou não, mas serão filhos para sempre. Serão filhos espirituais. Paulo nem casou. Pelo que nos consta, Paulo não casou, não é isso? Mas ele gerou filhos espirituais. Ele gera Timóteo, gera Tito, lá em Éfeso, nos 3 anos que ele lá discipulou e passou. Vamos pregar sobre o término do ministério dele lá. E ele escreve carta a Tito e a Timóteo, o que ele chama? Meus
verdadeiros filhos espirituais. Pastor, não olhe o ministério como um emprego. Não olhe a igreja como um supermercado da fé. Não olhe a igreja como uma instituição religiosa. Olhe a igreja como uma grande família espiritual, onde os filhos honram os pais e onde os pais promovem os seus filhos. E uma família bem ajustada, de irmãos e irmãs, vai crescer de forma saudável. Porque a igreja não pode ser um lugar de religiosos. Gente, no Evangelho, Mateus, Lucas, Marcos, João e Mateus, Jesus só pega mal com um grupo de pessoas. Jesus não pega mal com o Império Romano, ele sabia que o mundo jaz no maligno. Ele pega mal com quem sabe e não pratica. Os judeus sabiam como que era a lei, em especial os fariseus, mas não praticavam, não sabiam ser pais, não sabiam ser chefes e não sabiam ser professores, porque só queriam ensinar, mas não queriam aprender. E a primeira lição de um bom professor, ele nunca para de aprender. Ele é aprendiz. Pastor, nós estamos para virar uma nova década. Conselho de pastores, pastora, esposa, filhos, tantos adolescentes e tantos jovens aqui. Nós estamos não para virar um ano, nós estamos para virar uma nova década. E pode ser a década da volta do nosso Senhor Jesus. E a igreja precisa estar preparada para esse encontro. E a figura de linguagem é de noiva, é de família, não é de instituição, não é de religião, é de relacionamento. A noiva se preparando para as bodas, a noiva se arrumando para o noivo, de forma que isto fique de uma maneira muito relacional. Então, querido, que neste final de ano, você esteja gerando no mundo espiritual não só um novo ano para a sua igreja, mas uma nova década. E que a sua igreja seja uma igreja mais família, mais amorosa, porque contra o amor não há lei. Uma igreja que vai gerar filhos espirituais, que vai empoderar esses filhos, que vai fazer casa de paz, que vai gerar células ou pequenos grupos, como você queira chamar. Vai ter ajuntamentos lindos como esse, cantar ao Senhor cânticos novos, vai ter menos homem e mais o Senhor, mais a noiva se preparando para o noivo. Assim seja em nome de Jesus. Uma igreja que será profética, porque ela traz o mover. Uma igreja pastoral, porque quer cuidar das pessoas. E uma igreja apostólica, porque ela quer enviar os seus filhos ao mundo para a grande colheita, a grande volta do Senhor Jesus. Essa é uma igreja saudável. Diga comigo, a igreja do Senhor Jesus, ela é profética porque ela traz o mover. Ela traz para o coração porque ela cuida das ovelhas. E ela envia apostolicamente os seus filhos para cumprir o grande mandamento e a grande comissão. Aleluia, glória a Deus. Então, se você quiser depois, pega lá, alguns desses conceitos estão neste livro, Uma Igreja Família. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Quero mostrar aqui, pode mostrar aí o PowerPoint? Enquanto você abre a sua Bíblia, mostrar aqui a minha família para você. A Leila não pode vir comigo, mas ela sabe que estamos aqui orando por vocês. Então, um abraço da Leila, minha amiga, pastora, às vezes psicóloga também, né? E temos 4 filhos, os 4 estão no ministério, os 4 têm célula, os 4 amam Jesus. Não são perfeitos. Perfeito é só assim, na foto, né? É só nas redes sociais que a nossa família é perfeita. É de carne e osso. Erra, peca, a gente às vezes reclama, mas sobretudo é uma família que ama Jesus. Então os 4 são batizados, líderes de célula, os 4 servem no ministério e os 4 trabalham e estudam. Sabia que trabalhar e estudar é bom? É didático, pedagógico e terapêutico.
2 estão namorando e 2 não. Então a gente pode conversar depois. Tem um menino e uma menina em cada situação. Quantos solteiros, filhos de pastores, pastoras ou filhos espirituais estão aqui que são solteiros? Tem bastante. Sabe quando vocês podem casar? Quando vocês não precisarem casar, tá? Enquanto você estiver muito desesperado para casar, você pode ser um homem bomba ou uma mulher bomba. Então, se você está muito desesperado para casar, é sinal claro, você não pode casar. Você tem que orar e cuidar de outras coisas, tomar banho frio, fazer coisas assim. Agora, se você está satisfeito consigo mesmo, satisfeito com Deus, satisfeito com a sua vida interior, com a sua sexualidade, você está bem resolvido que é homem e deu graças a Deus por isso, você está bem resolvido que é mulher, deu graças a Deus por isso, está salvo, de tanque cheio, aí você pode orar a Deus e pedir uma pessoa, porque você está satisfeito, e os satisfeitos são seletivos, os satisfeitos podem escolher, eles não pegam qualquer um. Filho e filha satisfeitos do Senhor não estão em liquidação, né? Para serem levados por qualquer preço. Aleluia? Aleluia. Que assim seja. Bem-sucedidos do início ao fim. Eu tenho 50 minutos, foram 15, então vamos trabalhar nesse tempo aí, porque hoje ainda tem coisas lindas para acontecer. Tem celebração da ceia, deve ter momento da gente também semear, não é? Momento de orar e sair daqui enviado para um final de semana extraordinário, amém? Vai ser final de semana lindo em cada igreja, um final de ano muito especial e um ano novo maravilhoso. Diga comigo, bem-sucedido do início ao fim. Você não pode ser só um projeto de líder, um projeto de pastor, um projeto de igreja. A vida cristã, ela tem começo, meio e fim. Quem não começou bem tem que reavaliar e começa tudo de novo. Porque você tem que começar bem, desenvolver bem e terminar bem. E na vida cristã, como termina é que conta. Então talvez você até nem começou muito bem no ministério dessa igreja que você está, mas não terminou ainda. E como termina é que conta. Então nós vamos pegar daqui princípios, diga comigo, princípios, para aplicarmos na nossa vida. O que esse texto, abra aí em Atos capítulo 20, tem para mim e para você, para nos ensinar, aqui em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil, que nós podemos viver um ministério segundo a vontade de Deus, independente se ele é um ministério local ou multi-sites, se a sua igreja é denominacional ou comunitária, independente, se a sua igreja é grande ou pequena. Eu creio que Deus quer que toda igreja seja saudável, amém? Uma igreja família, apostólica, profética e pastoral. Deixe a sua Bíblia aberta, em papel. Se você tem, eu vou ler na NVI. Se você não tem, abra no seu smartphone ou no seu tablet. Mas eu vou ler apenas um verso. Mas queria que você deixasse aberta do verso 13 a 38. Eu vou rapidamente falar o contexto. E depois nós vamos aos princípios para aplicarmos na nossa vida hoje. Atos capítulo de número 20, dos versos 13 a 38. Vai falar toda a história. Mas eu queria só ler com você o verso 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse santo ajuntamento. Obrigado por cada igreja evangélica da cidade de Ribeirão Preto e adjacência. Pai, abençoe cada casal pastoral. São pais espirituais. Eles não são perfeitos como não somos perfeitos, mas Tu és o Pai perfeito. O nosso bom Pai, aquele que nos deu o Seu único Filho. Obrigado. E o Senhor nos deu uma linda família que é a Tua igreja. Obrigado porque a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos,
Foi uma igreja que trouxe ensinamentos para nós. Papai, nesta noite, use a minha vida para ser canal, para trazer esses princípios a cada mente, cada coração aqui. Saímos daqui, ó Deus, para finalizar bem a tarefa, para concluir aquilo que o Senhor nos deu. A vida cristã é feita de estações, como foi o ministério de Paulo. Começou lá em Éfeso, durante 3 anos desenvolveu um ministério extraordinário, mas chegou um tempo de partir para uma nova estação. Ele termina bem para começar melhor a outra. Que assim seja em nossas vidas. Tudo que o Senhor tem para nós, recebemos. E tudo que o inimigo tem contra nós, rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Princípios do discipulado do apóstolo Paulo, de liderança para a nossa vida. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida alguma, o maior apóstolo da igreja do Senhor Jesus. Embora que Pedro teve ali a palavra dele em Mateus 16, falando sobre ele como a fundação da igreja, no sentido da palavra apostólica que ele trazia, da liderança que ele representava. Paulo representa o evangelho aos gentios. Paulo representa eu e você hoje, porque ele foi das 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreve 13. Paulo faz 4 viagens missionárias, faz de Antioquia uma base de missões. Dali ele parte para 3 das suas 4 viagens missionárias. Paulo se torna escritor, missionário, teólogo, falava pelo menos 5 línguas. Paulo morou na Arábia 3 anos depois da conversão. Um homem que tinha uma visão do mundo, do que estava acontecendo, conhecia a Europa, conhecia o Oriente Médio, conhecia boa parte do Império Romano, era um homem brilhante, era cidadão romano, participava da vida no sentido cultural romana, mas também era judeu, também estudou aos pés de Gamaliel, era mestre da lei, era fariseu, conhecia e sabia, conhecia latim, conhecia grego, conhecia hebraico, conhecia aramaico, falava árabe. Esse é o apóstolo Paulo. Tem uma vida completamente entregue diante do Senhor e diz: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, porque era um homem apaixonado pelo evangelho. Esse homem termina muito bem. Queridos, nós temos que terminar bem também. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando de algo que está em liquidação, que é ruim. Nós estamos falando do poder de Deus, que é para mudar o mundo. Pastor, tenha orgulho de ser pastor, não no sentido de prepotência, mas não se sinta inferior a qualquer outra profissão. Não ache que você precisa de um mandato eletivo na política. Apoie os membros da sua igreja que têm chamado para a política, para que eles sejam. Mas você, pastor, já tem mandato. Você não precisa de um mandato na Câmara, na Assembleia. Você já tem um chamado, um púlpito, uma liderança, uma igreja, uma paternidade espiritual, para que você possa fazer a diferença. Se Deus te chamou, Ele vai deixar isso muito bem claro. Mas não porque você está na escassez, achando que no ministério pastoral você não tem influência. Você tem sim, tem muita influência. Você não tem um mandato de 4 anos, de 8 anos. Você tem uma vida diante do Senhor, para servir, para gerar, para transformar a realidade. Hoje, queridos, não só aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, lá em São José dos Campos, no mundo, nós estamos vendo pastores e líderes que estão terminando o seu ministério. Alguns em crise, porque estão se achando insignificantes. Outros infartados. Outros depressivos, alguns falidos, porque cuidaram da igreja, cuidaram dos outros, mas não conseguiram nem cuidar das próprias finanças. E alguns estão se mantendo no ministério, não é nem porque querem, mas porque precisam do salário da igreja. E com isso muitas igrejas também estão começando a declinar, porque o pastor está perdendo a hora de fazer a transição. Você não pode terminar falido em nome de Jesus. Tem pastores que estão indiciados, tem pastores que estão processados, tem pastores que estão presos, tem pastores que estão em crise no casamento, já num segundo divórcio. Tem pastores que estão solitários,
Tem pastores que estão endividados e você sabe, infelizmente, tem pastores que se suicidaram. Isso não é testemunho. Cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, para que você termine bem. Qual foi a última vez que você fez um check-up? É final do ano. Se você não fez esse ano, não deixe virar o ano sem um check-up. Você precisa ver como é que estão as batidas do seu coração, literalmente. Porque você tem que terminar bem. Há tanta coisa linda para fazer. Você tem um ministério para realizar. Talvez você tenha 10 anos, 20 anos, 30 anos. Talvez você está começando agora. Mas em nome de Jesus, para você ir para uma nova etapa, você tem que terminar bem esta etapa para começar outra ainda melhor. Em nome de Jesus. O contexto aqui, Paulo foi para Éfeso. Éfeso, atual Turquia, na Ásia Menor. Se você um dia tiver a oportunidade de ir a essas ruínas, vale muito a pena, porque Éfeso, elas estão bem conservadas, porque nada foi construído em cima de Éfeso. Éfeso, dos dias dos romanos, era uma cidade tão grande que a segunda maior biblioteca do Império Romano, uma era Alexandria e outra era Éfeso. Cidade da alta cultura. Só que ela teve um terremoto, tanto é que ela estava na beira do mar nos dias de Paulo e hoje ela subiu. Se você for lá hoje, ela não é na beira da praia. Mas houve um terremoto e a cidade foi abandonada. Então, quando a gente vai lá, a gente consegue andar nas ruas e a gente consegue ir ver tranquilamente aonde estava a lojinha de Paulo de vender tendas que ele fabricava e vendia naquele lugar. E chegou um tempo que ele tinha que terminar o ministério naquela região e ir para Jerusalém sem saber o que aconteceria, para depois ele concluir o seu ministério que o Senhor tinha para ele. Ele não sabia, mas ia terminar em Roma e ia terminar frutífero. Mesmo em prisão domiciliar, terminou frutífero, abençoado e abençoando. Então, anote aí alguns princípios para que você possa ir bem e terminar bem em nome do Senhor Jesus. Não é como está que vai terminar. Deus está trabalhando na sua vida. Tem página em branco que ainda vai ser escrita. Tem ainda história para escrever nesse ano, no próximo ano e na próxima década, em nome de Jesus. As maiores igrejas de Ribeirão ainda estão por vir. Elas estão só no começo. Tem gente que olha, gente, achando que o evangelho está em liquidação. Não está. Tem muita coisa linda acontecendo. Querido, se você só vê coisa ruim no evangelho, é que talvez você está vendo a mídia secular demais. Você está vendo TV aberta demais. Você está vendo novela. Olha, cuidado, porque ou você é cheio do Espírito Santo ou você assiste novela. As duas coisas não acontecem, né? Então, você tem que talvez trocar as fontes. Você tem que mudar o seu óculos. Porque que evangelho que em crise é esse? 21 séculos do cristianismo, as maiores igrejas nos 5 continentes da terra que já existiram em todos esses 21 séculos, elas existem hoje. As maiores igrejas da América, do Brasil, da Europa, elas existem hoje. Nunca produzimos tanta literatura, nunca produzimos tanta tradução de Bíblia, nunca publicamos tanta Bíblia de estudos, nunca enviamos tantos missionários, nunca tivemos tantas canções tão lindas, nunca tivemos tantos grupos de louvor abençoado como o que acabamos de ouvir aqui no Central 3. Nunca tivemos tantas igrejas, tantos missionários, tanta literatura, tanto ministério criativo. E estamos em crise. Quem está em crise é o mundo. Nós estamos em Cristo, a rocha dos séculos, e debaixo de uma promessa dele, que ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará ainda maiores. Por isso que Paulo já cumpriu esse ministério de Jesus. Paulo andou mais do que Jesus. Paulo escreveu mais do que Jesus. Paulo visitou mais cidades do que Jesus, porque ele prometeu, e a fé apostólica continua. Meu irmão, nós não estamos em outra igreja. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, é a mesma igreja. Acontece que aqui foi só Atos, com um ponto parágrafo no capítulo 28. Mas eu e você, a sua igreja, o conselho, todos nós que estamos aqui, somos Atos 29. Somos a continuação da mesma fé cristã apostólica do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mudou os nomes, mudaram as cidades, mas o evangelho é o mesmo. É o poder de Deus para a salvação. Então,
Primeira coisa, escolha previamente uma estratégia. Leia aqui comigo, verso 13. Pode passar. Leia comigo. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber a Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Ele escolheu. Pastor, para você terminar bem, você pode fazer a estratégia ministerial e de missões do seu ministério, aquela que Deus te orientar. São várias. Estratégias tem muitos, currículos tem muitos, técnicas tem muitas. Então você vai liderar o processo e vai escolher. Você só não pode fazer de qualquer jeito. Diz o texto que terminou o tempo dele ali. Ele tinha que passar para dar as últimas recomendações aos seus discípulos, filhos na fé, aos presbíteros que ele manda chamar em Mileto. Mas ele prefere aquele último momento, ele ia a pé. Ele podia ir de navio. Tinha navio ali. De Éfeso a Mileto ele podia ir, mas ele prefere ir a pé. O texto não diz, só diz essa informação que ele liderou, ele tomou a decisão, ele quis ir. Mas eu posso pensar um pouco sobre isso e convido você a pensar. Aqui o pastor Danilo, que nos escreveu muito e tem um legado na igreja brasileira sobre discipulado. As melhores horas de discipulado são essas, né? De caminhar junto com os discípulos. Paulo sabia que não ia voltar mais ali. Paulo estava nos últimos momentos. Eu acredito que se ele entra num daqueles navios apertados, geralmente os navios daquele tempo eram navios de carga, tanto é que quando ele vai para Roma, ele vai picando de ponto a ponto, de porto a porto. Os navios não eram cheirosos, os navios eram apertados, os navios tinham animais e tinha tumultos. De vez em quando tinha confusão, pessoas de várias nacionalidades. Ele prefere andar a pé com os seus discípulos no momento final. Talvez naquela hora ele deu os últimos conselhos, as muitas orientações finais. Ele chama, olha, aquela igreja que a gente plantou juntos, aquele trabalho que a gente começou, olha, cuidado aqui com a questão financeira, olha, cuidado aqui com a questão sexual, olha, filho, assim diz o Senhor. Então, aqueles que o acompanharam naquele momento final, tiveram a oportunidade de andar com um líder que aproveitou a oportunidade, que liderou o processo. Ele não fez de qualquer jeito, ele escolheu uma estratégia. Ele podia ir de barco, mas ele preferiu, diz o texto no verso 13 de Atos capítulo 20, tendo preferido ir a pé. Ele escolhe uma estratégia para ter as últimas conversas, para falar, para rever, para relembrar, para orientar. Pastor, pastora, você não vai terminar bem fazendo de qualquer jeito. É um tempo de reavaliação, é tempo de rever. Por exemplo, você passou os últimos 3 anos fazendo uma coisa do seu jeito na igreja. Se não funcionou, pastor, seja humilde, mude. Tem um monte de coisa na minha igreja que não é exatamente do meu gosto, mas a igreja não tem que ser do gosto do Carlito. A igreja tem que ser frutífera, eficaz e eficiente. Jesus nos mandou em João capítulo 15 dar muito fruto. Então eu posso não gostar daquele estilo, daquele ritmo, daquela estratégia. Não posso gostar talvez de algumas coisas, mas não importa se é em espírito e em verdade, está funcionando, está alcançando. Aleluia! Se a gente tem que rever a forma do culto, se a gente tem que rever as cores do templo, se a gente tem que mudar a estratégia do ensino, se a gente tem que mudar a forma de se vestir, não importa, nós não somos um monumento, nós somos um movimento, e o nosso negócio é ganhar, discipular e enviar pessoas. Seja sábio, não adianta fazer do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Mude o jeito de fazer, não quer dizer que mudando você vai ter os melhores resultados, mas fatalmente se você não mudar não vai ter. Então a mudança é uma possibilidade. Lembra daqueles homens leprosos, os 4 leprosos na porta de Samaria? Eles falaram assim, se a gente ficar aqui a gente morre, se a gente entrar na cidade a gente morre. Então tem uma possibilidade só, vamos no acampamento dos assírios, se deixar viver a gente vive. E eles colocaram tudo numa possibilidade de mudança. Pastor,
se você está perdendo membros, se a igreja está morrendo, se a igreja está antiga, você precisa parar e rever, porque a estrutura pode ser antiga, mas o Evangelho é novo. A Bíblia é nova, ela se renova. Então, não tenha receio. Paulo escolheu ir a pé. Inclusive, a escolha dele dá mais trabalho. É cansativo ir a pé. Era mais longe ir a pé. Cerca de 16 quilômetros. Mas ele preferiu ir a pé. Segundo, tome decisões para maximizar o seu tempo. Pastor, o bem mais precioso que você tem é tempo. Veja o verso 16, esse segundo princípio. Nós estamos falando de princípio. Leia comigo este verso 16, está aqui na tela. Paulo, tendo decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar em Jerusalém, se possível, antes de Pentecostes. Não dava para entrar em Pentecostes em Jerusalém. Ele tinha que chegar antes, porque Paulo tinha que conversar com Pedro. Paulo tinha que acertar coisas na igreja. Paulo tinha assuntos para resolver em Jerusalém, que não era assunto judeu, era assunto da igreja cristã. Então, não era estratégico para ele chegar em Pentecoste. Olha como é que as estações mudam. O que aconteceu de mais importante da igreja do Senhor Jesus em Jerusalém? Foi na festa de... Mas já nessa estação, não era interessante chegar em Pentecoste. Talvez, pastor, eis aqui o ponto. Você está preso ao passado. Porque em Pentecoste aconteceu a descida do Espírito Santo, e todos falaram na mesma língua, com as chamas. Você quer o mesmo Pentecoste, no mesmo lugar, sempre. Pentecostes agora seria um problema para Paulo. Cidade cara, não ia ter onde se hospedar, tumulto, muita gente. Ia ser igual chegar, nós temos igrejas lá no litoral em São Paulo, quando chega no verão é muito difícil de igreja, porque os crentes não podem ir para a igreja, porque o pessoal tem que servir aos turistas, vocês que gostam de ir para Caraguá, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, a igreja fica vazia e eles ficam servindo as pessoas. Chegar em Pentecostes, Paulo precisava chegar antes. Ele tinha que encontrar com os irmãos. Ele tinha que resolver rapidamente tudo o que tinha que fazer. Pastor, não se apegue a datas. Pastor, não se apegue a mover que aconteceu no passado, porque Deus está vivo, Ele não está morto, o Espírito Santo está ativo e Ele tem um novo mover para um novo tempo hoje, e o melhor não passou, o melhor está por vir. O pior endereço para um crente viver é no passado, porque o passado já passou. Está aqui em inglês, the best yet to come. O melhor está por vir para você e para mim. Então não fique preso ao passado. O passado pode ter sido muito bom, muito ruim, mas já passou. Pentecostes era e foi muito importante, mas agora Paulo tinha outra prioridade. Então não perca tempo. E aí o que ele faz? Ele toma uma decisão, Paulo, que é uma decisão meio antipática. Ele não morou 3 anos em Éfeso, ele não tinha uma loja lá, ele não tinha um ministério, ele ganhou pessoas, ele discipulou pessoas, ele enviou pessoas. Então, a princípio, é até meio mal educado ele não ter ido lá. Só que Éfeso era uma cidade grande, se ele entrasse, ele não sairia em tempo. Então ele não entra, não é porque ele é grosso, não é porque ele tem uma necessidade de tempo. Pastor, olha para cá, eu sei que é maravilhoso tomar café na casa dos irmãos. É uma coisa jóia demais. Mas você não vai edificar uma igreja saudável de café em café, em café, em café, em café, em café. Tem gente que ama tanto, pastor, acaba de estar aqui na igreja, domingo, aí na porta, pastor, quando que o senhor vai na minha casa? Mas eu não estou vendo aqui. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia manda a gente visitar, mas manda a gente visitar quem não pode vir. O preso não pode vir, então você vai lá. O enfermo não pode vir, você vai lá. O uns aos outros
deve ser feito com toda a membresia. Não é só do pastor. Pastor, por mais que você seja pastor, pastora, você não vai estar desenvolvendo uma igreja saudável se você não despertar a igreja para o ministério do cuidado mútuo. Só podemos ter uma igreja cuidada, onde podemos orar com os enfermos nos lares, onde podemos pastorear, se tivermos pequenos grupos, células onde a ovelha mais velha cuida da ovelha mais nova, o mais experiente cuida do menos experiente, o mais velho cuida do mais novo. Pastor, não queira ter as chaves todas da igreja na sua mão, porque o controle cresce. Abre mão do controle e entrega o pastoreio ao Espírito Santo, e seja você o moderador apenas. É uma bênção estar na casa dos irmãos tomando café, tomando mate, os gaúchos aí, mas você não vai conseguir impactar uma cidade, transformar a realidade, gerar uma igreja saudável que vai trazer Jesus à terra, se você for só cuidar das ovelhas, centralizado em você. Aí o que? A sua igreja vai ter o quê? 50, 100, 200 membros, que é o máximo que você vai poder cuidar, sem se arrebentar. Mas a igreja não tem que ter o seu tamanho, a igreja tem que ter o tamanho que o Pai quer que ela tenha, porque é Ele que dá o crescimento. Então, tome decisões para maximizar o seu tempo. Paulo foi estratégico no seu ministério. Terceiro, priorize prestação de contas. Leia comigo o verso 17 e 18. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros. Mandou chamar quem? Os presbíteros, aqueles que lideravam a igreja em Éfeso, que já tinha crescido. E quando chegaram, eles disse: vocês sabem como vivi o tempo todo que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei da província da Ásia. Agora deixa eu te dizer aqui, pastor, prestar conta para quem de fato você precisa. Ele mandou chamar todo mundo? Ele mandou chamar a torcida do Flamengo? Não. Ele mandou chamar quem ele devia prestar conta. Os seus líderes. Pastor, se você ficar prestando conta para quem só te critica, para quem não paga as suas contas, quem não chora as suas dores, quem não celebra as suas vitórias, você vai perder tempo. Paulo manda chamar quem sabia que orava com ele, quem abriu as igrejas com ele, quem ele constituiu como bispo sobre aquelas igrejas, presbítero sobre aquelas igrejas. Crítica é um negócio assim, ó. Você, às vezes, nós damos meio tantã. A gente despreza a crítica que vem da esposa, que nos conhece, do filho, do discípulo mais chegado. E damos muita atenção àquele perfil fake na internet, mentiroso, de alguém que nem te conhece e critica uma coisa que ele nem está sabendo o que é. Ignore aqueles covardes que estão por detrás de fakes news e valorize a crítica e a prestação de conta de quem ama você, quem ama do teu lado, que pode estar te mostrando um ponto cego que você não está vendo. Paulo, então, presta conta a quem ele deve conta. Pastores, ninguém, nem eu nem você, por maior que seja o nosso ministério, não podemos fazer tudo sozinho. Temos que prestar contas. Você tem que prestar conta a Deus, sim. Você tem que prestar conta à sua família, sim. Mas você tem que ter um grupo de líderes transparentes que você preste conta da tua mordomia. Porque senão você não vai terminar bem. Pastores altivos que não ouvem ninguém, que não prestam conta para ninguém, que não pode dizer olho no olho como Paulo diz, vocês sabem como eu tenho vivido, não vão terminar bem. Quarto, tenha consciência limpa da missão cumprida, verso 19, servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado, mas ele serviu. Paulo não era preguiçoso, Paulo não foi pesado no ministério. Pastor, dormir é uma bênção, mas você não pode querer só dormir. Pastor, comer é uma bênção, mas você não pode só querer comer. Você precisa ser equilibrado, ter bom senso. Você precisa saber que tem tempo de descanso, mas você não pode ser daquele assim, nunca tem vontade de trabalhar. E quando vem,
Eu deito embaixo de uma árvore e deixo a vontade de passar. Não pode. Senão, está lá em Provérbios. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Pastores, amem o trabalho, porque Deus está trabalhando até hoje por nós. Mas não seja um workaholic. Você tem que dormir, você tem que descansar, você tem que fazer check-up. E você vai ter uma hora que tem que preparar a sua sucessão. Porque liderança não é liderança efetiva sem sucessão. Se você está com 65 anos, 70 anos e nem está pensando em sucessor, a sua liderança já está prejudicada e você pode não terminar bem. Porque ninguém é insubstituível. Todos nós precisamos gerar filhos e passar o cajado para ir para uma outra estação. Entregar o pastorado de uma igreja local não significa que vai acabar o ministério. Você pode mentorear, você pode escrever, você pode começar um novo trabalho, você pode servir. Há muita coisa que pode ser feita. Quinto, apresente resultados concretos no ministério. Verso 20, vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente, de casa em casa. Pastor, nós estamos vivendo num tempo que a sociedade está querendo dizer que os pastores não podem pregar sobre tudo, que os pastores não podem falar sobre tudo. Com sabedoria e discernimento do Espírito Santo, mas pregue a Bíblia inteira, fale sobre todos os assuntos. O mundo quer que a igreja se cale, que os púlpitos se calem. Nós não podemos mais falar sobre sexualidade saudável de homem e de mulher. É um engano, você pode e deve falar. Fale com amor, fale nas Escrituras, mas você tem que falar. Paulo diz, não deixei de falar nada, não deixei de ensinar nada. Então, com o ministério do Senhor, pastor, para terminar bem, é tudo e nada. Não é tudo ou nada. Paulo diz que é tudo e nada. Porque tem hora que é tudo e tem hora que não é nada. Sexto, avance com fé para novas etapas. Veja o verso 22. Leia comigo, olha que texto lindo. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Pastor, a igreja é um movimento, seu ministério é um movimento, você não pode deixar de ir. Você tem uma fé apostólica. Os 3 anos em Éfeso foram maravilhosos, mas tinha que terminar para começar uma outra estação. E não necessariamente o Espírito Santo vai falar para você como é que vai ser a nova estação. Paulo não sabia, mas uma coisa ele tinha certeza: eu estou indo dirigido pelo Espírito Santo. Deus é o mesmo Deus que falou com Abraão lá em Harã, Ele fala conosco hoje. Então, ouça, discirna, obedeça e vá para a próxima estação da sua vida. Talvez alguns pastores aqui precisam se preparar para terminar bem, para começar uma outra estação, como diz o apóstolo Paulo. Mas não tenha medo de novas etapas. O ministério é uma força em movimento. Não é porque você está fazendo 30 anos algo que você vai continuar fazendo. Há sabedoria em tempo de começar e de terminar. Eu falo para a minha equipe o tempo todo: seja apegado a Jesus e à igreja, mas nunca cargos, nunca títulos e nunca lugares. Porque o Senhor nos leva, como levou Paulo, às vezes sem saber como é que vai ser a próxima estação. Sétimo, foco e desapego material. Verso 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum. Pastor, seja bem sucedido, tenha para si, para dar, para abençoar, mas não sirva a mamon. A Bíblia diz que trabalhar por dinheiro, o nome disso é ser mercenário. Eu e você não somos. Nós somos pastores, somos presbíteros, somos apóstolos, somos profetas, somos evangelistas, somos mestres. O dom de governo que Deus te deu, você serve por amor, mas você não é um assalariado, porque você trabalha na certeza de que Deus já te pagou primeiro. Amém? Então, tenha o foco em serviço e nunca no dinheiro. Para alguns líderes, a pior coisa que pode acontecer na vida é o sucesso. Danilo, eu conheço pastores que a igreja chega a 500 membros e ninguém fala mais com ele. O cara torna inacessível.
corrige pessoas em público. Nunca faça isso. Você não tem que gritar pela sua autoridade, porque o dia que você reivindicá-la publicamente, ela já não existe mais. Se a pessoa quer te chamar pelo nome, deixa. Se a pessoa quer te chamar de pastor, de apóstolo, de profeta, de pai, cada um receberá na proporção que vem. Não cabe a você ficar exigindo nada de ninguém. Não, eu sou doutor, hein? Eu sou pastor, hein? Camarada chega e fala: você não ficou sabendo? Você não leu no informativo da igreja? Aconteceu a minha ordenação. Agora eu sou pastor. Querido, agonize diante de Deus para você não agonizar diante dos homens. Se você estiver preocupado com o título, quer dizer que Icabode, a sua liderança já foi embora. A sua unção já foi embora, porque Deus não unge títulos, Deus unge homens. Oitavo, caminhe sempre apaixonado, verso 27. Eu não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Pastor, ande de tanque cheio. Pastor, ande de tanque cheio. A vontade de Deus é que enche o nosso tanque. Bill Johnson disse: o reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas para os apaixonados. O apaixonado brilha no olho, não é? Pastores apaixonados se percebem. De longe. 9, discipule com liberdade e empoderamento. Verso 28, cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Querido, não é denominação, não é igreja local. Quem te colocou na sua posição foi o Espírito Santo de Deus. E se você não estiver bem resolvido nisso, essa não é a sua identidade, você vai ter problemas. E aí, com isso, não se apegue a títulos e lidere pessoas para o empoderamento. Ele diz: rebanho de Deus. Nós não somos dono de nada, nós somos servos de todos. Então, mantenha a liberdade. Qualquer movimento, qualquer modelo, qualquer pastor que discipular para o controle, não está fazendo como Jesus, como Paulo. A liderança apostólica de Paulo é: lidere para o crescimento. 10, pastor, guarde isso no seu coração, estou concluindo aqui. Mantenha a lucidez quanto à deslealdade. Verso número 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair discípulos. Queridos, não pense que heresia, que gente distorcendo a Bíblia, que youtubers pregando confusão é coisa nova. Já está aqui denunciada pelo apóstolo Paulo. Olha, a tristeza é que eu passei 3 anos ensinando tudo e não deixei de ensinar nada. Vocês sabem como eu vivi, mas eu vou entrar aqui nesse barco, eu vou para Jerusalém e eu vou sair, vai vir os lobos ferozes e vão torcer a verdade só para encher a igreja. Querido, quando Jesus curou o paralítico lá em Cafarnaum, ali tem uma informação muito importante. As pessoas não foram para lá para o milagre, diz lá, e se reuniram para ouvir a pregação da palavra. Porque havia a palavra, havia o mover do Espírito, o paralítico foi curado. Mas eles não foram para lá por causa do milagre. O milagre aconteceu, eles já estavam reunidos pela palavra. Quem não vem para a igreja por causa de Jesus e pela palavra, vai sair por qualquer outro motivo que não seja Jesus e a palavra. Então, não barateie o evangelho. Não coloque em liquidação. Não se edifique uma igreja saudável com doutrina ruim. Não cante qualquer coisa na sua igreja. Passa um crivo. Porque tem gente cantando coisa que está contra a palavra de Deus só porque está na moda. Não convide qualquer um para pregar no seu púlpito, se ele não vai revelar e apontar Jesus e as Escrituras Sagradas. Ah, mas fulano está bombando, vamos trazer aqui. Realmente ele pode trazer, e pode ser uma bomba na sua igreja e no seu ministério, que você levava 1 ano para tentar colocar as coisas no lugar. Muito cuidado com gente que está bombando, né?
mantenha a lucidez quanto à deslealdade. Seja lúcido. Não tem que ser negativo, mas tem que ser pragmático. Vai ter. Rick Warren diz uma frase que eu guardo no meu coração. Olha para cá. Aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar. E você não pode ficar mal resolvido por causa disso, não. Siga em frente. A igreja é do Senhor e as ovelhas são dele. E você, se continuar firme com Jesus, colado com o Espírito Santo, pregando a verdade, nunca vai faltar gente para você pregar. 11. Discipule com seu testemunho pessoal, versos 33 e 34. Não cobicei nada, nem ouro, nem prata. Queridos, pastores devem ser conhecidos mais pela sua generosidade do que pela sua prosperidade. E aí vai o ponto 12. Lidere com generosidade. Verso 35. Em tudo o que fiz, mostrei com trabalho árduo, mediante a trabalho árduo, que devemos ajudar aos fracos. Porque o nosso mestre fez isso. Lê aqui comigo a última parte do verso de Paulo. Porque há maior felicidade em dar do que em receber. A vida cristã não é sobre ganhar, a vida cristã é sobre dar. A primeira frase de um livro que é o mais vendido nos últimos anos na fé cristã é uma vida com propósito. A primeira frase é: isto não é sobre você. A vida cristã é sobre Ele. E nós estamos aqui para ser igual a Ele. E por último, termine oferecendo um legado. Versos 36 e 38. Olha que coisa linda. A despedida de Paulo dos presbíteros é a parte mais linda do texto. Olha só. Lê comigo. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçaram e o beijaram. E o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Uau! Paulo falou sobre teologia, Paulo falou sobre eclesiologia, Paulo fez um monte de recomendações, mas o que mais chamou a atenção foi o fato de que eles nunca mais veriam. E aí eles abraçaram, choraram, beijaram. Pastor, nós vamos tomar a ceia do Senhor. E a ceia nos traz uma comunicação muito importante. Os relacionamentos é que contam. Jesus não morreu por argumento. Muito cuidado se você no evangelismo está brigando com pessoas de fora. Aí você briga com alguém que tem uma teologia diferente. Aí você fala, mas eu ganhei a disputa teológica lá sobre Maria, sobre isso, sobre aquilo outro. Aí um dia você vai chegar no céu e o Senhor vai falar assim: filho, então, quantas vidas? Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Vida eu não tenho, mas eu ganhei todos os argumentos da apologética cristã, todas as discussões. Não entendeu nada. Jesus não morreu por dogmática, por teologia. Gente, teologia pode estar certa, mas teologia pode dar errada. Porque teologia é o nosso pensamento acerca de Deus. Se ela é calvinista, armeniana, se ela é liberal, se ela é ortodoxa, pode estar certo, mas também pode estar errado. Mas o evangelho nunca está errado, porque ele não é da terra para o céu, ele é do céu para a terra. E no evangelho diz para a gente amar as pessoas. Então não ganhe um argumento e perca as pessoas, porque no final de tudo, para Paulo, a coisa mais importante foram os relacionamentos. Então você vai pegar um pão e um vinho, mas se você está brigado com algum pastor que está aqui, é hora de perdão. Ainda nessa celebração, chame e dá um abraço. Se você está com um problema de relacionamento com um colega dessa cidade, e se ele não está aqui, antes de tomar a ceia, peça perdão a Deus, tome, mas faz um compromisso. Ainda esse ano eu vou tomar um café com esse pastor, porque ele é meu colega e eu vou pedir perdão, porque eu não quero levar para uma próxima década um problema da década passada. Por 2 anos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, recebia todos que iam vê-lo e pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus, abertamente e sem impedimento. Sabe por que isso aqui já é Paulo lá em Roma? Atos 28. Sabe por que
Atos 28 termina falando sobre Paulo, que ele terminou bem, ganhando pessoas para Jesus, mesmo em prisão domiciliar, porque ele terminou bem em Éfeso. Você não pode ter uma nova estação bem se você queimar as pontes hoje. Então, é tempo de ceia, é tempo de comunhão, é tempo de fechar bem 2019 para começar bem 2020. Pastores e pastoras, não é assim que termina. Se você está vendo um mau momento, Deus tem algo maior para você. Vai terminar bem, você vai terminar bem. Em nome de Jesus você vai terminar bem. Começar a desenvolver e terminar bem. Você recebe essa palavra da fé? Então fica de pé em nome do Senhor Jesus, que eu quero orar por você. Deixa eu orar, e quem que vai pegar a palavra pode aplaudir ao Senhor e a sua palavra, em nome de Jesus. O que vai dar sequência pode vir para cá, bota a mão no seu coração. Repita comigo: Senhor, guarde o meu coração de todas as setas do maligno, de toda a tentação da carne, e guarde-o perto de Ti, porque contigo eu vou viver os meus melhores anos, e eu vou terminar bem, e darei a Ti toda a honra e toda a glória. Pai, abençoe esta palavra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Sela, e que juntos possamos sempre tomar do pão, beber do vinho, sabendo que temos um pacto, uma aliança contigo, mas que se estende também no horizontal, na mutualidade de uns aos outros. Perdoe os nossos pecados e nos leve a uma nova colheita na Tua presença. Oramos no Teu nome precioso, Jesus. Amém.